Jó 14, versículo 7, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Aí o verso 8 diz: se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco no pó, o que vai acontecer? Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Oh, glória a Deus! Glória a Deus por esta palavra. Feche os seus olhos por um breve momento. Senhor, já estamos na tua presença, meu Pai. Eu me esvazio de mim mesmo para que o teu Santo Espírito possa me usar nessa noite, Senhor. Usa-me, Senhor, para falar com os teus servos, como para mim também, porque eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Meu Deus, tem liberdade, que o teu Santo Espírito possa falar aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Isso para a glória do teu santo nome. Aqui está a tua palavra. Fala conosco, meu amado. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora para a palavra do Senhor, que nós lemos agora e trouxe para nós, já começa a falar conosco de uma forma especial nesse texto aqui de Jó, capítulo 14, no versículo 7. Queridos, é bom contextualizar para você poder entender o que está acontecendo aqui. Você certamente já conhece a situação terrível em que Jó se encontrava em dado momento da vida dele, né? Eu não vou entrar nesse mérito de falar sobre tudo o que aconteceu com ele, porque não é o foco da mensagem de hoje. Mas você conhece a história, e se não conhece, eu vou resumir para você. Jó foi um homem que passou por um momento muito difícil na vida dele, e esse momento também tinha respeito, estava relacionado à sua família também. Não só ele pessoalmente, como a sua família também estava numa situação muito complexa, muito complicada, não é? A palavra fala que Jó sofreu de todas as formas possíveis e imagináveis que você pode imaginar, tanto na questão da saúde, quanto na questão financeira, quanto na questão familiar e em todo emocional, todos os aspectos. Se você ler a história de Jó, você verá que ele passou por todo tipo de aflição. E mesmo assim, a palavra diz que ele guardou a fé no Senhor. Que mesmo quando as pessoas que estavam mais próximas a ele tentaram o fazer duvidar do Senhor e até amaldiçoar o Senhor, como disse a sua própria esposa, tal era a situação difícil de Jó, tal nível, tal grau era a situação terrível de Jó, que nem mesmo a sua esposa, nem mesmo a mulher que estava ao lado dele ali há tanto tempo, poderia suportar mais a situação. A tal ponto de, no seu coração, ela duvidar do Senhor e ela mesma amaldiçoar o Deus vivo, porque não cria mais que o Senhor poderia reverter aquela situação de perdas financeiras absurdas, de perdas familiares. Os filhos de Jó iam morrendo um após outro, seus animais, sua vida financeira impactada absurdamente, porque era um homem cheio de posses, era um homem próspero, e o adversário, a palavra diz que Satanás, ele tocou na vida de Jó, ele teve acesso à vida de Jó. Mas é importante dizer que este momento onde Jó estava passando por tudo isso, o Senhor Jesus não tinha vindo a esse mundo fisicamente ainda. Lembre-se que o Senhor Jesus sempre existiu. Ele não tem início e não tem fim. Para nós, como seres humanos, é muito difícil entender isso, porque nós fomos criados num sistema de início e fim. Nós fomos criados num sistema no qual tivemos início um dia, quando viemos a esse mundo, saímos do ventre da nossa mãe. Passamos por várias fases na vida, até chegar ao dia da morte, que pode ser daqui a 100 anos, ou Deus é quem sabe. Mas
Na mente humana existe um começo, um meio e um fim. Para nós é difícil entender como que alguma coisa não tem início. Não é difícil entender isso? Como eu posso dizer para você que Deus sempre existiu? É difícil entender, porque nós somos condicionados num sistema de início e fim. Num sistema existencial. Mas o nosso Deus, ele não tem esse sistema, ele não está preso a esse sistema, ele sempre existiu. O Senhor Jesus, ele sempre existiu. Agora, chegou um momento em que aquele que sempre existiu, aquele que era o Verbo, como está em João, o Verbo se fez carne. O Verbo, quando você vê em Gênesis, capítulo 1 em diante, a obra da criação, e você vê que o Senhor diz, haja luz e houve luz, haja separação entre a porção seca e as águas, e houve separação, haja divisão entre o dia e a noite, e aí tudo foi existindo. Quando o Senhor dizia, haja, aconteça, exista, era o Senhor Jesus quem fazia acontecer, porque Ele mesmo é a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne. Então, quando o Senhor Deus dizia haja, o Senhor Jesus fazia acontecer. E o Espírito Santo já pairava sobre a face das águas, é o que a Bíblia diz. Então, ali nós vemos a personificação do Deus, que é Pai, não dá para ver o dedo do efeito aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito. O nosso Deus, que é único, é outra coisa que a nossa mente é difícil de entender. Como que ele pode ser único se ele é Pai, Filho e Espírito? É porque o mesmo Deus, ele assume a personalidade de Pai, de Filho e de Espírito ao mesmo tempo. Assim como ele é onipresente. Lembre-se que o Senhor Jesus, quando estava em carne, a palavra, quando estava encarnada, e ele foi batizado, a palavra diz que ouviu-se uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nas águas estava o Senhor Jesus batizado, a voz se ouviu do céu e veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. Ali nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito ao mesmo tempo num só lugar. Por quê? Porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. No mesmo instante em que ele está na forma do Filho, em carne, ele está sendo ouvido dos céus, falando dos céus, e também está repousando na forma corpórea do Espírito, da pomba ali, que representa o Espírito Santo. Queridos, o nosso Deus, ele é onipresente. Do mesmo jeito em que ele está nesse momento aqui na minha casa em Florianópolis. Ele está aí em Salvador, ele está em Curitiba, ele está no Rio Grande do Norte, ele está na Ucrânia. Neste exato momento, você pode dizer, mas se o Senhor estivesse lá, coisas tão terríveis não estavam acontecendo. Se ele não estivesse, piores já teriam acontecido. Piores já teriam acontecido. Da mesma forma que as pessoas poderiam dizer de Jó, quando Jó enfrentava essa situação terrível de perdas financeiras, de perda de saúde, a palavra diz que Jó ficou coberto de lepra a tal ponto que ele se coçava com cacos de telha, porque não conseguia mais se coçar com as unhas, porque não tinha mais. Ele pegava cacos de telha para coçar o seu corpo, de tal era a lepra. A doença, a falta de dinheiro e os problemas familiares com a perda de filho após filho. Quem estava de fora dizia, este homem não pode estar com Deus. Quem estava de fora podia dizer, como o Senhor pode estar com ele se está passando por tudo isso? Também não dizem isso muitas vezes quando nós passamos por certas dificuldades. Mas eu quero te dizer que o Senhor vai mostrar a glória dele mesmo nessa situação difícil em que você está enfrentando. Mesmo numa situação em que as pessoas que estão de fora dizem, ora, onde está o seu Deus? Ora,
Como você pode continuar servindo a esse Deus se a situação continua piorando, se agravando? Como você pode ter forças para ir à igreja, para ouvir a palavra, para participar de culto online, se tudo está desabando à sua volta? Se a sua oração parece que não é ouvida, se parece que há um ferrolho de ferro, uma porta de bronze, e a sua oração fica presa, não passa, Deus não está vendo, está ouvindo. Eu quero te dizer que mesmo que alguém pense e diga para você isso, aí está o Senhor nessa situação, como o Senhor está na Ucrânia agora, como o Senhor está com as pessoas que estão numa situação mais deplorável, mas se eles se aproximarem do Senhor, a palavra diz, aquele que se aproxima do Senhor, cada vez que você se aproxima do Senhor, ele diz, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se eu me aproximo de Deus, ele se aproxima de mim cada vez mais. Então, mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação de saúde difícil, mesmo numa situação financeira difícil, numa situação familiar difícil, numa situação emocional difícil, numa situação ministerial difícil, mesmo numa situação complicada, onde qualquer pessoa que está de fora diga, Deus não está neste negócio, Deus não pode estar com ele, Deus não pode estar com ela, eu digo, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e ele salva o de espírito oprimido. Perto está o Senhor, ora o seu Deus não está longe, não está com seus ouvidos tapados, não está com as suas mãos encolhidas, não está com seus olhos fechados, tudo está diante dele, mas há um tempo e um modo do operar do Senhor, e eu e você não somos alguém que possa dizer a Deus como que ele deve fazer, como que ele deve trabalhar, se ele é o Senhor. Ora, o barro pode dizer para o oleiro, eu quero ser assim, eu quero ser assado. O Senhor tem o controle de todas as coisas, e eu digo de todas as coisas. Certa vez eu conversando com um servo de Deus, um homem de Deus, ele me disse, eu não creio que Deus está no controle de tudo. Eu disse, como? Não, Deus não pode estar no controle de tudo, porque ele dá liberdade às pessoas. Então, ele não está no controle de uma vez que ele dá liberdade para as pessoas. Queridos, não. Eu disse para ele, não. Mesmo o Senhor dando liberdade, ele continua no controle. Ele continua observando, ele continua esperando um momento para poder agir, mas ele tem tudo em suas mãos. Nada escapa do controle do Senhor. Nós muitas vezes estamos enfrentando lutas porque nós em algum momento saímos da direção de Deus. Saímos em algum milímetro da confiança, da esperança no Senhor. Abandonamos a nossa fé, a apostasia em alguns momentos. Olhamos para o homem, porque o homem pecou, porque o homem caiu, porque o homem fez e aconteceu. Ah, minha fé agora está abalada, porque a sua fé não está em Cristo. Porque eu digo para você, uma vez que Jesus morreu por mim, a minha fé e os meus olhos estão nele. Pode pastor fulano fazer coisa errada, pode ciclano, pode quem quer que seja. Quem morreu por mim foi Jesus Cristo. Ah, mas por que fulano fez? Por que fulano aconteceu? Quem morreu por mim foi Jesus. Os meus olhos estão nele. É confiando que ele está comigo que eu caminho em fé, que eu caminho dia após dia, não que o homem está comigo, porque ainda que a mãe se esqueça do seu filho, o Senhor, todavia, não se esquecerá de ti, não se esquecerá de você. Então o Senhor está com você, é nele que os seus olhos devem estar, não no homem, muito menos na circunstância. Quem estava de fora dizia, Jó, leproso, perdeu as finanças, perdeu os gados, perdeu as fazendas, pior, perdeu os filhos. Você não pode, Deus não pode estar com você. A mulher do Jó diz, amaldiçoa esse Deus e morre logo, rapaz. Não fica lutando pela vida, não. E é triste, meus irmãos, quando alguém que está perto de nós é usado pelo diabo para tentar minar a nossa fé, para tentar nos colocar para baixo, para trás, para regredir, para abandonar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. É triste.
O que é que você faz com isso? Vai chorar? Não, vai orar, meu irmão. Vai apresentar, tapa os seus ouvidos para as palavras contrárias. Não aceite no seu espírito as palavras contrárias. Continue perseverando no Senhor, que é a sua força. O Senhor que é a sua força. O Senhor que te ajuda. O Senhor te diz, não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Se o Deus vivo, se o Deus que criou os céus e a terra diz, eu te ajudo, então vou sentir falta de quem? Se alguém diz, não oro mais para o fulano, não ore, eu vou continuar intercedendo. Eu vou continuar orando. E o meu Deus vai converter a maldição em bênção. O meu Deus vai tirar essa pessoa do lago, encharco de lama e vai colocar os pés sobre a rocha. Ele vai tirar da lama e vai trazer para a luz, para a presença dele, porque o meu Deus pode tudo em todos. Quem que não pode? Quem que pode impedir o agir de Deus? Jó, mesmo desacreditado, leproso, doente, arruinado financeiramente, mesmo numa situação emocional triste, deprimida, leia os textos de Jó, muitos deles, ele está lá, já numa situação complicada, já amaldiçoando o dia que ele nasceu. Só que ele não amaldiçoa o Deus vivo, como a mulher ali naquele momento sugestionou. Ele não amaldiçoa Deus, ele não pega contra Deus. Ele até amaldiçoou o seu dia de vida. Que porcaria que eu vim nesse mundo. Por que eu vim nesse mundo? É compreensível. Porque o estado emocional de Jó, e Deus não esconde nada. Deus deixou isso claro para nós da palavra, para mostrar que até o emocional de Jó estava abalado. Às vezes, tem pessoas que por fora estão plenas. Você olha para ela e fala, tá bem, tá feliz. Tá tudo certo. Mas só ela sabe o que está aqui dentro. Só ela tem consciência das guerras interiores, das lutas que ela trava dentro dela. Às vezes ela se pega pensando na vida, nas coisas, como chegou nesse nível, como chegou nesse momento. E quem está de fora, tá bem, nem consegue perceber às vezes. Mas você sabe como é que está aí dentro. Deus permitiu que Jó falasse certas coisas e deixou isso claro na palavra, para mostrar para nós que não só o físico, não só a saúde, não só a família, não só as finanças, mas o emocional de Jó estava abalado. Mas sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz diante de uma situação tão terrível? Sabe o que ele faz diante de uma situação tão complicada? Primeiro, ele mantém a fé no Senhor. Ele não amaldiçoa o Deus e morre, o Senhor Deus e morre. Quando a mulher diz, cara, amaldiçoa esse Deus e morre logo, rapaz. Ele olha e diz para a mulher, como falas uma louca, assim falas tu. Assim como uma louca diz, assim você diz também. Por que você está querendo que eu trazendo para os nossos dias, né? Você é louca, mulher, você é maluca. Você vai amaldiçoar o Deus vivo, Criador dos céus e da terra? Você não é louca, você está louca, está fora de si. Eu não vou fazer isso. Quando as coisas estavam boas, você estava feliz, né? O bem de Deus você quis. Mas agora veio um problema, veio uma dificuldade, já quer cair fora. Não é assim que muita gente está fazendo ultimamente? Eu estou assustado, meus irmãos. Eu estou assustado, porque volta e meia eu tenho notícias de que fulano se desviou. Essa semana passada eu tive uma notícia que eu fiquei triste. Fulano de tal se desviou do evangelho. Outra pessoa que pregava o evangelho caiu, está lá no mundo de novo. E fulano está desviado. E a igreja tal, a metade saiu, a metade está desviada hoje. Uma coisa eu aprendo. Eu sei que me resgatou. Eu sei quem me resgatou. Eu sei quem me escolheu. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem tem me livrado até hoje. Eu sei quem está comigo. Então os meus olhos estão nele. Não estão em fulano de tal, ciclano de tal. Eu não posso trocar a comunhão do meu Deus por um prato de porcarias que esse mundo pode oferecer. E quando eu digo porcarias, eu estou falando coisas atrativas. Não é só, né? O diabo não vai tentar você com coisa que você não quer. A palavra diz que nós somos tentados pela própria concupiscência da nossa carne. Você só é tentado no que você gostaria de fazer.
ou na forma como você gostaria de agir. A vontade, às vezes, é reclamar. A vontade, às vezes, é esbravejar com a situação. É xingar para tudo que é lado. A vontade é essa. Mas se você nasceu de novo, o que você faz? Se ajoelha e ora. Você busca a face do Senhor. Você se derrama em Deus. Ao invés de amaldiçoar, você abençoa. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Quem disse que seria fácil? O Senhor disse: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor já venceu o mundo para nós. Nós temos que tomar posse da vitória. Meus queridos, Jó poderia ter amaldiçoado a Deus, ele poderia ter blasfemado contra o Senhor. Não, como falas uma louca, assim falas tu. Se você quer amaldiçoar, querida, fique à vontade aí, eu não. Eu continuo confiando no Senhor Deus. E chega um breve momento em que Jó diz esta maravilha que nós lemos agora. Porque há esperança. Há do verbo haver. Existe. É como se ele falasse aí, existe esperança para a árvore. Essa árvore pode ser você, meu irmão. Essa árvore que está cortada, o que está te cortando? O que está cortando você? O que está tirando a sua vida? Porque uma árvore, quando é cortada, ela perde a vida. É ou não é? Se você é uma pessoa que entende de jardinagem, ou mesmo não entenda, mas já teve acesso e ao contato de alguma maneira, você sabe que mesmo que você pegue lá uma árvore para tirar uma mudinha dela, para plantar em outro lugar, tem um prazo para isso. Se eu tirar a mudinha lá e deixar ela sem uma água, ou sem um recipiente adequado, ou se não plantar logo, demorar muito tempo, o que vai acontecer com essa árvore que foi cortada, com essa plantinha que foi tirada do galho, tirado da sua fonte de vida? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, o Senhor está falando, se você se sente uma pessoa assim, como uma árvore que foi cortada, que foi tirada da vida, parece que dia após dia sua vida vai se esvaindo, suas forças vão se esvaindo, vai acabando, e parece que não tem jeito, parece que não tem solução, parece que Deus não está aí, parece que Deus te esqueceu. O Senhor está dizendo: há esperança para você, para essa árvore que foi cortada, ainda se renovará. O Senhor está dizendo, esta árvore, ainda se renovará. E mais ainda, não só ela se renovará, como não cessarão os seus renovos. Ela vai continuar florescendo, ela vai continuar se renovando dia após dia. O Senhor vai te visitar com uma renovação poderosa, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. O Senhor vai te visitar com um renovo que vem do Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor visita a tua saúde com um renovo nessa noite. Tome posse desta palavra profética, porque o Senhor está dizendo, ainda a cortada vai se renovar e não vai cessar os seus renovos. Mas está seca a raiz, não tem mais jeito, olha aí, está seca. Você sabe que uma raiz seca, ela realmente parece que já foi, porque se a árvore está seca, mas a raiz está bem protegida, bem adubada, bem regada, bem cuidada, ela vai florescer. Aqui onde nós moramos, tem uma rua que ela é cercada por árvores frondosas, árvores altas, lindíssimas. E é interessante porque eu passei agora com a minha esposa esses dias e eu falei para ela, olha que é verdade, nós passamos por essa rua que estão árvores maravilhosas, mas quando chegou no inverno, essas mesmas árvores ficaram como? Secas. Parece... Amados, eu vou tirar uma foto esse ano para vocês verem. As árvores que são frondosas, não são árvores pequenininhas, não. São árvores enormes, imensas. Essas árvores, é incrível. Quando chega no inverno, as folhas, no outono já começa a cair as folhas. Entrou agora o outono, é a hora que vai acontecer isso. Vai começar a cair as folhas. E no inverno, se você olhar, você diz, não é possível, parece uma raiz de cabeça para baixo.
branquíssimas, você não encontra uma folha. A árvore parece que está morta. Eu confesso que eu pensei quando eu vi a primeira vez, que pena, a árvore morreram todas as árvores. E é uma rua que de começo a fim, do começo ao fim, essa rua é cercada por essas árvores. E eu disse, que pena, morreram todas as árvores. Mas quando chegou na primavera, aleluia, quando chegou na primavera, começou a sair um brotinho ali, uma folhinha lá, e outra folhinha ali, e outra folhinha lá. E quando chegou no verão, aquela árvore seca estava frondosa novamente. Eu vou passar amanhã de manhã, vou tirar uma foto, vou mandar para você aí no WhatsApp. Você vai ver, olha aqui, irmãos, vou fazer um vídeo para vocês verem como é que estão as árvores hoje e como vai estar no inverno. Porque está seca por fora, mas a raiz está bem cuidada, bem selada. Jó dizia aqui, mesmo que essa planta esteja com a raiz seca, ou seja, com aquilo que devia estar vivo, mas está morto, o Senhor está dizendo, mesmo que o seu tronco esteja morto no pó, quem olha diz, não tem mais jeito. O Senhor diz, ao cheiro das águas brotará. Deus vai trazer um tempo de primavera para a sua vida, meu irmão. O Senhor vai trazer um tempo de primavera. Acabou o inverno. Chegou a primavera do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor vai trazer ao cheiro das águas, vai fazer brotar, vai dar ramos como uma planta. Essa árvore que estava morta, ela vai ser tão renovada que vai ser como se fosse uma plantinha novinha, acabou de nascer. Receba essa palavra do seu espírito. Receba essa palavra na sua alma, no seu coração. O Senhor é Deus que vai trazer vida para aquilo que estava morto. E mesmo as pessoas que diziam, Deus não está aí, Deus não está, não é possível que Deus esteja aí, não é possível que Deus esteja te ouvindo. Para de orar, mulher, para de orar, não tem jeito para ele. Tem, porque mesmo que ele esteja cortado, com o tronco morrendo no pó, com a raiz seca, o Senhor trará o cheiro das águas, e as águas são a palavra do Senhor, que renova todas as coisas. Ele fará esta pessoa morta voltar à vida e ser uma árvore frondosa, cheia de renovos, para a glória do nome de Jesus. Receba esta palavra no seu espírito. O segredo de Jó, para encerrar. O segredo de Jó, na situação que ele estava, primeiro, crer no Senhor. Continuar crendo no Senhor. E em segundo lugar, ele fez uma coisa também. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Diga glória a Deus. Amados, mesmo na situação terrível em que Jó estava, o próprio Deus diz, ele estava num cativeiro, é um tipo de cativeiro. Mesmo ali, sem condições algumas, ele mesmo assim orava pelos outros. Isso é muito forte, irmão. Às vezes estamos com os olhos tão fechados só para o nosso problema, só para a nossa dificuldade, só para a nossa luta, que nós não percebemos que tem muito mais gente precisando de oração, de ajuda, de uma palavra. Mas como que eu vou dar uma palavra, pastor, a alguém se eu também estou na luta? Pois é, você agora entendeu o mistério de Deus. Você agora entendeu que muito mais abençoado é quem dá do que quem recebe. Muito mais próspero e feliz você será se você aprender, mesmo na sua pouca coisa, mesmo no pouquinho, você se dar, se entregar, ajudar quem está precisando. Não foi assim com a viúva pobre? A viúva que não tinha condições, tudo que ela tinha, ela colocou nas mãos do Senhor para a obra de Deus. E Deus a honrou poderosamente. Aí alguns usam esse texto para dizer para você, dê tudo que você tem, para Deus te abençoar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Esse texto fala de liberalidade, de amor, de voluntariedade. Não é de entregar a sua casa para a igreja, não. Generosidade.
Não é de entregar seu carro, vender e dar o dinheiro na igreja. Isso é balela, conversa de lobo. Conversa de lobo que vai prestar contas a Deus. Que vai prestar contas ao Senhor um dia. Tá? Essa passagem fala de entregar o coração por amor ao Senhor, à obra de Deus. Então, mesmo na situação que você está hoje, ore pelos outros. Ore pelos amigos. Ore pelos inimigos. Ore por quem te persegue. Ore pelos outros. O Senhor mudou o cativeiro de Jó. Virou. E se você ler o texto completo, você verá que o Senhor abençoou em dobro. Os filhos, Deus deu em dobro. Diga glória a Deus. Até os filhos o Senhor deu em dobro. As fazendas, as finanças, a saúde, a estrutura emocional. Tudo o Senhor deu em dobro. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele nos abençoa a 100, a 60 e a 30 por 1. Deus nunca vai te dar a mesma coisa. Ele vai sempre te entregar muito mais do que você espera. Nunca vai te entregar o que você quer. Ele vai entregar sempre abundantemente. Muito mais do que aquilo que você pensava, que você esperava. Deus preparou para você. Amém?